Novamente, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Que Deus fale aos nossos corações esta noite. Como os irmãos bem sabem, nós, na semana passada, aprendemos sobre o alvo do cristão. Na semana passada, nós aprendemos que Cristo deve ser o nosso alvo na área ministerial. Aprendemos que se eu e você queremos seguir o exemplo dele, precisamos aprender com ele, aprender o seu exemplo, aprender da sua sabedoria, da sua humildade, do seu amor, mas também, além de aprender sobre ele, nós devemos ensinar sobre ele. O papel de nós líderes é aprender com Cristo, e não só isso, mas também ser fiel ao nosso chamado, ensinando sobre ele e formando em cada irmão e irmã a imagem do Senhor Jesus Cristo. É muito importante que eu e você, ao iniciar o ano, reflitamos quais são os nossos alvos, quais são as nossas prioridades. Nesta noite, nós veremos o segundo alvo, a segunda área onde Cristo deve ser o nosso alvo. A segunda área que Cristo deve ser o nosso alvo se encontra lá em Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. Nós já lemos todo o texto antes de começarmos a nossa mensagem, mas nós vamos ler, a princípio, esses 3 versículos, depois nós vamos dar continuidade. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Pai, perdoe-me o orgulho, Senhor. Perdoe-me tudo que me afastou de Ti. Pai, eu sou tão falho, tão pecador, ó Pai, eu careço da Tua graça nesse momento. Ó Pai, me ajude a não estragar esse tema tão importante. Não me deixe estragar, ó Pai, esse tempo de comunhão, de adoração e de leitura e de compreensão sobre a Tua palavra. Me ajude, ó Pai, em humildade e simplicidade, direcionado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Por favor, me ajude. Sem Ti, Pai, nem eu, nem ninguém aqui presente conseguirá compreender a Tua palavra. Por isso, carecemos, necessitamos da Tua intervenção, ó Pai, em nosso meio. Precisamos do Senhor, ó Pai, atuando em nossos corações. Quebranta a dureza do meu coração, quebranta a dureza do coração desses que estão presentes e daqueles que um dia nos ouvirão. Fala conosco poderosamente em Cristo Jesus. Nos ilumina, Pai. Pai, eu preciso da Tua sabedoria. Esses são temas delicados, temas, ó Pai, que só o Senhor, Pai, só a Tua sabedoria pode esclarecer de forma precisa e para a Tua glória. Pai, receba a glória desse culto em nome de Jesus. Amém. Temos um texto aqui famoso. Nós vamos dar continuidade no decorrer da nossa mensagem. Mas Cristo deve ser o nosso alvo na área familiar. Cristo deve ser o meu alvo, o seu alvo em nossas famílias. É interessante que temos aqui um texto bem famoso, um texto onde nos ensina que ao invés de sermos controlados pelos vícios, né, e não vos embriagueis com vinho, né, que a sua vida não seja controlada pelo vinho ou por qualquer outro vício, mas na realidade que a sua vida seja cheia, seja controlada pelo Espírito Santo. A ideia de
enchei-vos é ser controlado. Que a sua vida seja controlada pelo Espírito Santo. E aí você vê algumas consequências. Quando a minha vida está sendo controlada por Deus, eu passo a saber usar muito bem a minha língua. Ao invés de eu estar blasfemando, falando coisas erradas, inconvenientes, eu estou falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha só que maravilhoso. Irmãos, independente do louvor, claro que tem que ser um louvor onde Deus é glorificado. Irmãos, sabe quando eu e você, quando o louvor de fato é avivado, é quando eu e você estamos cantando ao Senhor de coração. Não quando está sendo da boca para fora. E muitas vezes nós mentimos nos louvores que nós cantamos. Quando eu e você estamos em comunhão com Deus, nós faremos o bom uso dos nossos lábios, seremos pessoas gratas, versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então seremos pessoas gratas, ok? E não somente isso, quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo, ou seja, a nossa vida está sendo controlada por Deus, teremos atitudes ou se comportaremos na igreja ou no nosso lar como servos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só, uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vê alguém aqui falando, gira, deixa o menino girar, né? Você não vê aqui, né, sapateando, você não vê aqui falando em línguas que vêm da nossa mente, inventadas por nós, mas você vê aqui transformação de vida. Pessoas que são controladas por Deus têm as suas vidas transformadas. E no último versículo aqui, desse bloco, nos mostra que quando eu e você somos controlados por Cristo, nós não nos tornamos autoritários. Nós não nos tornamos ditadores. Nós não nos tornamos carrascos, mas sim servos uns dos outros. A ideia de sujeitar-se é a mesma, você pode traduzir como obedecer ou submeter-se. Então, quando Cristo é o Senhor da minha vida, quando Deus é o Senhor da minha vida, Ele me motiva a ser um servo. Ele me motiva a ter a mentalidade de Cristo. E qual era a mentalidade de Cristo? Lembra Filipenses? Cristo era quem? Ele é quem e será quem, né? Quem é Cristo? Deus. Mesmo Cristo sendo Deus, ele não se agarra ao título de Deus. O que ele faz? Ele se esvazia. E ele toma que forma? Forma de quem? Servo. Ele se humilha, ele é reconhecido em forma humana. Eu e você, quando estamos cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo, passamos a ter essa mentalidade. Ser um servo não nega quem você é. Cristo era Deus aqui na terra. 100% homem, 100% Deus. Mas ser servo não nega a nossa essência ou quem nós somos. Imaginemos nós, que Deus permita isso. Que Deus permita no futuro ter médicos aqui, doutores aqui, doutores em teologia, né, enfim, policiais, seja quem for. Mas dentro da casa de Deus, não existe, olha, eu sou tal fulano. Não, todos nós somos servos. Pastor, aonde nós estamos indo com essa linha de raciocínio? Para o próximo bloco. Aonde Cristo é o centro da nossa família. Aonde Cristo é o alvo da esposa. Onde Cristo é o alvo do homem. Onde Cristo é o alvo do filho. O segredo de uma família, o segredo de eu e você termos uma família vivendo em harmonia, é quando eu e você somos guiados por Deus. Se nós não entendermos isso, irmãos, se eu e você não submetermos as nossas vidas à direção de Deus, à direção da sua palavra, o nosso lar será um lar cheio de guerras e conflitos. Ok? Então, lembre-se disso.
Você quer ser uma pessoa que sabe usar bem os seus lábios na sua casa? Quer ser uma pessoa agradecida? Quer ser um servo, assim como Cristo foi? Seja uma pessoa guiada, conduzida pelo Espírito Santo. No versículo 22, nós começamos então a entender esse texto. E aí fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Olha só que interessante aqui. O que significa a palavra submissa? Se você usa isso hoje na atualidade, pode gerar um certo desconforto. E por isso que eu oro, Deus, dá-me sabedoria, porque senão tem algo fácil de explicar na atualidade. Porque há muitos preconceitos. Porém, embora haja preconceitos, ou filosofias, ou ideologias lá fora, nós temos que estudar muito bem as Escrituras e tentar, através dela, entender o significado de determinadas palavras. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. As mulheres sejam submissas, ou seja, respeitem os seus maridos. As mulheres honrem a autoridade que Deus estabeleceu em sua família. Submissão nada mais é do que ter essa mentalidade, essa conduta de um servo. Não vai pensar no meu. A submissão nada mais é do que ter a mentalidade, a conduta de um servo. Ou seja, é você respeitar as autoridades que Deus colocou em sua vida. Por exemplo, lá em 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro falará sobre algumas submissões. Engana-se quem pensa que submissão é um termo aplicado somente às mulheres. Submissão não é só aplicada às mulheres. Lembra o versículo anterior, versículo 21? Sujeitando-vos. A palavra sujeitando-vos pode ser traduzida também como submetendo. Então, ali é aplicado só a mulheres naquele contexto? Obviamente não. Então, submissão não é só coisa de mulher. Nós precisamos estudar as Escrituras e entender bem que submissão é aplicado a todos os que seguem o Senhor Jesus. Note 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. 2,13. 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa de quem? Do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Versículo 18 de 1 Pedro 2. Servos, sede o quê? Submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom ou cordato, mas também ao perverso. E aí, lá no capítulo 3, do versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Então, submissão não é um termo aplicado somente às mulheres. Nós estamos num contexto lá de Efésios 5, falando sobre a família cristã. As mulheres devem respeitar a autoridade que Deus estabeleceu em sua vida, ou seja, seu próprio marido, como ao Senhor. A mulher, quando ela está respeitando, quando ela é uma mulher que respeita a autoridade, a liderança de Cristo, ela será impelida a respeitar a liderança de seu marido. Obviamente, gente, submissão não é uma obediência cega, opressora. Nós vamos entender um pouquinho isso para frente, tá bom? Eu não vou dar tantos detalhes, porque mais para frente nós vamos entender o prazer, né? Ou como as mulheres recebem esse ofício de forma alegre, tá bom? Mas versículo 23
porque o marido é o cabeça, ou seja, o líder da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, o líder da igreja. E é muito estranho. Seria muito estranho nós falarmos, olha, Cristo é o Senhor dessa igreja. E aí eu perguntasse, vocês obedecem Cristo? Não. E por que vocês o chamam de Senhor se vocês não o obedecem? Então, Cristo é o cabeça da nossa igreja. E nós, como igreja, de forma prazerosa, nós o obedecemos. Irmãos, aquilo que Deus deixou ao seu povo é pesado? A vontade de Deus descrita nas Escrituras é como? Boa, agradável e perfeita. Cristo, na mensagem passada, era um líder amoroso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Cristo era um líder humilde? Sim ou não? Sim. Cristo era um líder corajoso? Sim. Cristo era um líder autoritário? Não. Cristo era um líder servo? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Agora você começa a entender que no ambiente familiar, o homem também precisa ser servo da sua esposa. Não é só a mulher, né? A mulher tendo o papel de serva, de auxiliadora na vida do homem, mas também o homem tem o papel de ser servo na vida da sua esposa. E nós, a partir disso, nós entendendo, havendo compreensão da nossa parte da liderança de Cristo, ou uma certa compreensão, vamos continuar no versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo submissa ao seu marido, que nós já vamos explicar também esse tudo, tá bom? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. O verbo amar aqui está no presente. A ideia é continue amando suas esposas, ou sua esposa. Nós, homens, quer tenhamos 2 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos de casados, nós somos desafiados a continuar amando nossa esposa. E de qual forma? Como Cristo amou a igreja, de uma forma sacrificial. Ali no versículo 25, diz o seguinte, e se entregou por ela. Agora, qual foi o propósito da entrega de Cristo para a sua igreja? Para com a sua igreja? Para que a santificasse. O amor de Cristo foi tão grande por nós pecadores, que ele, tendo compaixão, ele teve compaixão de nós e nos tira do pecado, nos tira do lamaçal de pecado, da perdição eterna. Ele nos salva, ele nos resgata, ele nos separa. E aí o texto nos diz que nós fomos purificados por meio da sua palavra, assim como um objeto é lavado por meio da água, para apresentar diante dele essa igreja de que forma? De forma gloriosa, majestosa, sem mácula, sem qualquer mancha, sem qualquer contaminação externa, sem qualquer contaminação que venha da parte interna, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem o quê? Defeito. Agora, olha só que interessante, versículo 28. Assim o quê? Assim também, isso, ou seja, uma comparação. Da mesma forma que Cristo amou a sua igreja, se entregou, se dedicou, se esforçou por ela, tirou todos os defeitos dela, que vocês amem as suas esposas, a sua esposa, da mesma forma. Obrigado, meu amigo. Os maridos devem amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta. O verbo alimentar aqui é nutrir. Você nutre, você se alimenta e você cuida, a ideia de conforto. Como você abraça alguém, sabe? Como também o Cristo faz com a igreja, irmãos.
Note a liderança de Cristo sobre a sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Nós começamos, quando eu e você entendemos o estilo de liderança que Cristo teve sobre a sua igreja, nós homens somos constrangidos, obrigados a viver de tal modo. Se Cristo amou a sua igreja dessa forma, irmãos, homens aqui presentes, nós devemos amar a mulher que Deus colocou em nossa vida. De que forma? De forma sacrificial. Nós devemos se preocupar com a sua vida espiritual. Devemos apresentá-la ao Senhor de forma pura, de forma santa. Ao cuidar da nossa esposa, nós estamos cuidando de nossa própria vida. Ao alimentarmos, ao cuidarmos dela, estamos fazendo isso para conosco. Quando eu e você olhamos para Cristo, Cristo foi um líder amoroso, Cristo foi um líder sábio, Cristo foi um líder gentil, Cristo foi um líder sério, um líder santo, um líder que se dedicou, um líder que fez de tudo pela sua igreja. Irmãos, não há autoritarismo dentro do nosso lar, não deveria haver. Pastor, minha esposa não disse eu te amo, mas lembra, irmãos, eu acho isso fascinante. Não é, eu e você não deveríamos estar mendigando amor, nós deveríamos estar demonstrando amor. Eu tenho aprendido isso. Eu saio de casa, digo para minha esposa, eu te amo. E se ela não disser? Eu gosto de lembrar, né? Ele nos amou primeiro. O nosso papel, irmãos, é demonstrar amor para a nossa esposa. Mas e se ela não demonstrar, pastor? Meu papel é demonstrar amor, como Cristo amou a igreja. Por quê? Irmãos, quando você olha para o amor de Cristo, você olha e você fala, nossa, eu não mereço. Eu não mereço esse amor. Nós devemos nos espelhar nesse amor e falar, eu estou aqui para amá-la. Eu estou aqui para cuidar. Quando você olha para o exemplo de Cristo e você se espelha neste exemplo, voltamos para o papel das mulheres. Quando o homem está se espelhando em Cristo, quando o homem está querendo simplesmente agir como Cristo em sua casa, agora nós voltamos para o papel das mulheres. O marido vai pedir algo desonroso para sua esposa? Sim ou não? O marido vai pedir algo penoso para sua esposa? Algo humilhante? Vai maltratá-la? Vai agredi-la? Vai ser uma pessoa grosseira? Ai de nós se formos grosseiros com as nossas esposas. Ah, pastor, está sendo exagerado. Sim, porque eu gosto de lembrar de 1 Pedro. Eu gosto de lembrar de 1 Pedro, capítulo 3. A Bíblia não apoia a grosseria dos maridos no lar. Quando eu peco nisso, quando eu sou um pouquinho grosso com minha esposa, eu falo, ih, rapaz, ai de mim. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com o quê? Insensatez? Eu devo viver no meu lar com insensatez. Eu devo ser um marido insensato. Não, devo ser o quê? Viver de forma, ou seja, com discernimento. Ou seja, a minha conduta no lar para com minha esposa deve ser de um homem sábio. Tendo o quê? Consideração para com quem? Com a vossa mulher, como parte mais frágil. Ah, mas o mundo não gosta dessa ideia. Não importa. Eu aprendi uma coisa com o pastor. Nós homens somos frágeis. As mulheres são mais. Mas nós somos frágeis.
Nós temos também o nosso lado sensível. Às vezes está meio oculto, mas está lá. Ok? Mas é o que a palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos. Tratai-a com o quê? Com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para o quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Por isso que eu digo, tome cuidado a forma que você trata a sua esposa. Isso não diz para as mulheres, diz para os homens. As mulheres sendo grossas depois, né? Ó, o pastor falou que só está dito para o homem, é isso aí. Irmãos, isso... Olha só a forma que o homem cristão deve liderar sua esposa. Ele deve ser um ditador? Ele deve ser um carrasco? Um opressor? Alguém que faz a mulher amargar a vida no lar? Obviamente não. Quando você entende isso, que o seu papel é simplesmente ser como Cristo, agir como Cristo, quando você deseja algo para sua esposa, você não desejará algo penoso. Você não desejará algo ruim, mas algo bom, algo perfeito, algo agradável ao nosso Deus. Por isso, irmãos, quando nós formos ensinar isso, nós não devemos parar só no versículo, mulheres sede submissas. Nós devemos mostrar o todo. Não só uma parte. Cristo é bem legal, porque ele chega para os seus discípulos. Os discípulos estão discutindo quem é o maior. E aí Cristo fala, olha, vocês não serão como as autoridades aí de fora. Antes vocês serão servos uns dos outros. Cristo, estando na mesa, não foi aquele que foi servido, mas aquele que serviu. Amados, há um grande problema quando eu e você negligenciamos a palavra de Deus. Porque quando eu e você não entendemos o padrão de Deus para a vida da mulher e o padrão de Deus para a vida do homem, a tendência é que os nossos lares percam a harmonia. A tendência é que os nossos lares entrem em conflito, entrem em guerra. Porém, quando eu e você estamos cheios de Deus, estamos sendo dominados pela palavra de Deus, dominados por Deus, nós olharemos para a palavra de Deus falando, Deus, e falaremos, Deus, me ajude a viver segundo a tua palavra. Me ajude a ser o marido como o Senhor quer que eu seja. As mulheres clamarão, Senhor, da mesma forma que eu respeito a liderança do Senhor em minha vida, me ajude a respeitar a liderança do meu marido. A esposa não está lá para competir, para brigar, para destruir o seu lar com suas mãos. Antes, ela está no lar para edificar a sua casa. Irmãos, que diferença faz quando as esposas começam a entender isso? Eu não estou lá para competir, eu estou lá para auxiliar. Eu estou lá como um papel de serva. E quando o homem também entende, eu estou na minha casa como um papel de servo. Eu não estou aqui como um rei, pedindo, abanem, por favor, me abanem. Ó, filho, faz massagem no ombro do pai. Não estou dizendo que às vezes né, não deveria ter uma massaginha, né? Deve ter, é bom, né? O Mike está concordando ali. É bom. Mas não no sentido de como se um ditador estivesse pedindo, mas sim como uma pessoa apaixonada pedisse um favor. Você poderia, eu estou com uma coceira nas costas. Maravilhoso quando a esposa coça as costas. Para mim deveria durar umas 2 horas. Mas ela não tem força para isso. Mas seria muito errado da minha parte se eu chegasse, mulher, serva de Jeová, coce minhas costas. Com arrogância, né? Não. Fale com gentileza. Seja servo da sua esposa e ela será a tua serva. A Bíblia pede que todos nós nos sujeitemos uns aos outros, irmãos. Na igreja de Cristo Jesus, não há pessoas de destaque. Todos nós somos iguais aqui. Todos nós somos como servos.
servindo o nosso próximo que está na mesa. Mas, pastor, como eu posso ter isso? Como eu posso ter a mentalidade de Cristo como servo? Irmãos, encha-se de Deus. Priorize Deus na sua vida. Priorize Deus, sabe? Leve a Deus a sério. Pecou, confesse teu pecado. Isso é uma forma de levar Deus a sério. Irmãos, orem. Orem, clame ao Senhor, dobrem seus joelhos. Irmãos, o poder está na oração. O poder está no clamor. Quando eu e você nos ajoelhamos e clamamos, Deus, eu sou fraco, Deus. Deus, me ajude. Comece seu dia com oração. Leia a palavra. Sabe, isso é uma forma de você estar enchendo a sua vida de Deus. Se distraia um pouco das redes sociais. Se um dia você precisar chegar aqui na igreja e orar sozinho, a chave é sua. Orar com força, fecha as janelas, né? Chora. Irmãos, busque o Senhor. Submeta-se, ou que a sua vida seja direcionada pela palavra de Deus. Cristo nos ensina que quando eu e você ouvimos a sua palavra e colocamos ela em prática, somos comparados a pessoas prudentes que edificaram a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade e não a derrubou. Irmãos, você quer ter um lar firme? Você quer ter um lar firme na palavra? Você quer ter um lar firme no ano de 2026? Irmãos, não só ouça a palavra de Deus. Não só ouça a palavra de Deus, mas pratique. Pastor, eu quero que o meu lar fique firme no ano de 2026. Coloque Cristo como alvo na sua vida. Coloque Cristo como alvo da sua vida, tanto para mulheres quanto para homens. Que Cristo seja o seu alvo. Coloque a palavra de Cristo como alvo da sua vida, de que eu viverei segundo a palavra de Deus. E quando eu e você estamos vivendo segundo a palavra de Deus, os nossos lares, as nossas vidas, ficarão firmes sobre a rocha que é Cristo. Amados, nós aprendemos dois alvos fundamentais para a nossa vida. Cristo deve ser o alvo desta igreja. Cristo deve ser o alvo da nossa liderança como pastores. Irmãos, se Cristo não for o alvo da nossa liderança, nós fracassaremos. Nós devemos aprender com Ele. Nós devemos ensinar sobre Ele. Nosso objetivo é ser como Ele, como líderes. A segunda área em nossas vidas, irmãos, Cristo deve ser o alvo em nossa família, na área familiar. Eu quero ser o marido como Cristo. Eu quero ser, agora isso é para as mulheres, né? Que as mulheres busquem ser obedientes, como vocês são ao Senhor Jesus. Irmãos, o segredo de um lar frutífero, de um lar próspero, e eu não digo financeiramente, eu não digo materialmente, mas eu digo de forma espiritual, é quando eu e você somos controlados por Deus. Talvez alguns de nós temos o privilégio de ter, né, o cônjuge cristão. Pastor, e eu tenho um cônjuge que não conhece o Senhor. 1 Pedro 3:1. 1 Pedro 3:1. Talvez você não tenha, talvez o seu cônjuge, na realidade, ainda não conheceu Cristo como Salvador. Aqui é o conselho para as mulheres, em 1 Pedro 3:1, mas nós poderíamos aplicar aos homens. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho o quê? Sem palavra alguma.
por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmãos aqui que possuem talvez essa batalha, esse clamor para conquistar o cônjuge para o Senhor, como você conquistará? Às vezes, na realidade, conforme o texto, não é falando, é agindo, é tendo a vida transformada. Pastor, como eu posso ter a vida transformada? Encha a sua vida do Espírito Santo, ou seja, seja controlado pelo Espírito Santo. Encha a sua vida com a palavra de Deus. Talvez a pessoa se endurecerá para o resto da vida e irá para a perdição eterna. Seu papel é dar um bom testemunho. Seu papel é ser uma Bíblia aberta, disponível à pessoa que Deus colocou em sua vida. Então, dê um bom testemunho. Ao invés de estar toda hora, vamos para a igreja. Saia daqui, sabe, transbordando a alegria de estar na presença de Deus. Saia daqui, sabe, alegre, porque você ouviu da palavra de Deus, você desfrutou de um bom tempo de comunhão. Saia daqui desejoso a ser um servo ou uma serva obediente. E o seu cônjuge, vendo o seu comportamento, ele começará a estranhar. O que está acontecendo? E assim você testemunhará sobre Cristo para a pessoa amada. Também há uma grande lição para nós como família cristã. Irmãos, esses princípios são para o povo de Deus. Você explica isso por um incrédulo, é loucura. Loucura, loucura, loucura. Estou parecendo o Luciano Huck. Mas é totalmente estranho. Totalmente estranho. Por isso, pais, ensinem os seus filhos a escolherem a pessoa certa. Ensine-os a escolher a pessoa correta. Para que ele jamais se arrependa da decisão que ele tomou em sua vida. Então, desde pequeno, vai ensinando, olha, filho, eu escolhi uma serva para estar comigo. Que essa seja a sua decisão no futuro. Ou, filho, o que mudou o casamento do papai e da mamãe foi Cristo. Ensine essas lições preciosas, para que o seu filho, ao crescer, tome uma decisão correta para a glória de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe nesse ano de 2026 a mirar em Cristo, a colocar Cristo como nosso alvo. Eu quero ser um pai como Cristo, eu quero ser um filho como Cristo, eu quero ser, para as mulheres, uma esposa que segue a Cristo fielmente. Que nesse ano de 2026 nós possamos ser transformados segundo a imagem do Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra bendita. Obrigado por esse tempo. Perdoe os nossos pecados. Perdoe as nossas iniquidades, o nosso orgulho, as nossas distrações, os nossos pecados. Perdoe as vezes que falhei, que não fui claro nessa mensagem. Perdoe as vezes que tropecei, Pai. No orgulho, na insensatez, naquela piada desnecessária. Perdoe-me, Pai. Lava-me com teu sangue. Pai, abençoe-nos e nos ajude a cada dia buscar sermos como Cristo. Abençoe esta igreja. Abençoe este povo amado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, que Deus seja louvado por tudo que nós aprendemos nesta